Primeira coisa que você precisa para ter alta rentabilidade no mercado: trabalhar com as ferramentas corretas. Uma das ferramentas corretas é isso aqui, é o gráfico. O gráfico vai ditar para você a tendência e vai ditar para você pontos de compra e pontos de venda. Mas não é qualquer gráfico. São gráficos importantes, como por exemplo o tempo gráfico semanal e o tempo gráfico diário. O tempo gráfico semanal serve muito bem para você identificar a tendência do preço do ativo e serve para você acompanhar com muito mais calma não só a tendência, mas a sua operação. Imagina você acompanhando uma operação em tempo gráfico de 15 minutos, tempo gráfico de 5 minutos. Você fica nervoso, você fica nervoso, isso é natural. Você está vendo basicamente seu dinheiro oscilando em um curto período de tempo e você não está preparado para isso. Mas para que você está preparado e o que te deixa confortável em uma operação? É você operar com tempos gráficos maiores. Por quê? Isso deixa você com uma certeza muito maior de uma operação e operando a favor da tendência. Por exemplo, aqui eu tenho 2 movimentos no mercado da Magazine Luiza que fizeram no passado e que foi fácil identificar a tendência através do tempo gráfico semanal. Esse aqui foi uma tendência de alta, durou alguns meses, e logo depois uma tendência de baixa. Mas antes de ter uma tendência de alta ou ter uma tendência de baixa, basicamente o gráfico avisa para você quando vai haver uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Vindo aqui para o lado esquerdo, o preço teve, depois de uma forte tendência de alta de algumas semanas, uma queda brusca. Nessa queda brusca, muitas pessoas compraram acompanhando essa tendência e muitas pessoas acabaram vendendo porque acharam que não ia ter fundo o preço ia continuar caindo, ia se desvalorizar, até mesmo a empresa poderia até mesmo vir à falência. Mas calma, o importante aqui não é você ler notícias para acompanhar o que está acontecendo, o importante aqui é você saber exatamente, através do gráfico, qual é o ponto de entrada ou saída de uma operação, se vale a pena entrar numa operação ou se não vale. Por exemplo, aqui, depois dessa queda brusca aqui no gráfico semanal, o preço voltou a subir. E olha que interessante, candles verdes consecutivos mostram uma tendência de alta e candles vermelhos, sendo consecutivos ou não, também mostram uma tendência de queda. Quando aparece um candle no gráfico semanal, candle vermelho dentro de um gráfico semanal, no meio de vários candles verdes, só mostra que houve naquela semana uma breve queda. Não identifica para você que é uma reversão de mercado. Para ver uma reversão de mercado, não é um candle que vai dizer para você. Para ver uma reversão de mercado, o que vai dizer para você essa reversão vai ser a estrutura, o conjunto de candles. Esse conjunto de candles que vai mostrar para você uma reversão de tendência para queda ou uma reversão de tendência para alta, ou inclusive até mesmo uma continuação de tendência. Por exemplo, aqui nessa parte aqui do gráfico em que o preço continua a sua tendência de alta, porém toda vez que houve algum candle de queda vermelho como esses aqui, esses candles de queda aqui, ó, que houve no meio do gráfico, dita para você uma possível entrada na sua operação, porque esses candles aqui basicamente vai ditar isso aqui para você, ó, vai dizer para você que houve um pullback, o padrão de ouro no mercado, aquele padrão de força que mostra uma tendência de alta. Por exemplo, o preço aqui está subindo. Quando ele tem esse recuo no candle semanal, esse movimento aqui está escondido. Um breve recuo. Então, com esse candle vermelho, um breve recuo, ele está dizendo que o preço teve uma retração, ou seja, houve uma demanda vendedora. Então, essa demanda vendedora derrubou o preço por aquela semana ou naquela semana. Porém, candles consecutivos de verdes, como está mostrando para você, mostra que houve uma tendência de alta. E logo depois, o preço continua a sua tendência de alta. Então, esses pequenos candles aqui vermelhos, dentro de uma forte tendência de alta, mostra que é apenas um pullback quando você for lá no gráfico diário, que é um tempo gráfico menor do que o tempo gráfico semanal. Então, dentro do tempo gráfico diário, basicamente, você vai encontrar esse movimento, um pullback, aquele movimento de força no mercado. Já para a tendência de queda, acontece isso aqui. Preço em tendência de queda, o preço aqui está no forte movimento de queda, porém, logo depois, aparece um candle verde. Uma coisa que eu preciso deixar claro para você. Arion, apareceu um candle aqui, um doji, apareceu um martelo, apareceu um candle de força, apareceu um candle de indecisão. Isso aqui poderia funcionar 30 anos atrás. E isso aqui funciona realmente em determinados períodos do ano. Mas em suma maioria, os candles não vai determinar a entrada, não vai determinar a saída, o candle também não vai determinar uma possível reversão de tendência. O que vai determinar tudo isso para você é o conjunto de candles.